Vamos mergulhar numa ideia que é, ao mesmo tempo, simples e muito poderosa. Como é que pequenas ações, quando feitas de forma consistente, constroem uma vida organizada e próspera? Sabe, não se trata de grandes viradas de chave, mas sim daquela arquitetura invisível da nossa rotina que vai moldando, em silêncio, o nosso destino. E para começar, essa ideia aqui é o centro de tudo. Ela meio que desafia o que a gente costuma pensar sobre grandes mudanças. A fonte que estamos analisando defende que o nosso destino não é construído naqueles momentos super dramáticos, sabe? Mas sim na repetição quase monótona de pequenos hábitos. A intenção sozinha, por mais nobre que seja, não muda nada. A rotina, essa sim tem poder. Bom, primeiro de tudo, a gente precisa entender de onde vem o caos. A fonte sugere que a maioria das pessoas falha em se organizar porque diagnostica a causa do problema de forma errada. O que estamos combatendo, na verdade, não é o que parece ser. E olha só que interessante essa mudança de perspectiva. A desorganização não é vista como falta de tempo, mas como falta de autoridade. Um comando claro sobre a própria vida. A fonte faz uma analogia muito poderosa com o livro de Gênesis, onde a primeira ação do Criador foi colocar ordem, separar a luz das trevas. A lição é clara: onde existe confusão, a prosperidade simplesmente não consegue florescer. E isso, claro, nos leva ao próximo ponto que é fundamental. A ordem começa na mente. A organização que a gente tanto busca não é só sobre ter uma prateleira arrumada, mas sim sobre ter clareza por dentro. A verdadeira batalha pela ordem acontece aqui, no campo de batalha da mente. E essa frase ilustra o conceito de uma forma brilhante. Se a mente está em guerra, o nosso ambiente vai ser um campo de batalha. Não tem como escapar. A vida externa é só uma sombra, um reflexo do que acontece no nosso mundo interior. O caos não é um estado natural. Ele é um produto da nossa negligência interna. Aqui, o pesquisador do subconsciente Joseph Murphy nos dá a chave. Ele argumenta que a nossa mente subconsciente não entende muito bem intenções vagas, desejos soltos. Ela responde à repetição, a comandos claros dados dia após dia. É por isso que os hábitos são a linguagem que o subconsciente entende e, mais importante, obedece. Então a pergunta é: como a gente emite esses comandos? É aqui que a teoria vira prática. A fonte nos apresenta 10 hábitos. E eles são simples, sabe? Quase ridículos de tão simples. Mas funcionam como os comandos que programam a ordem interna e, por consequência, a externa. Bora mergulhar neles. Os 2 primeiros hábitos são para ajustar, digamos, o sistema operacional da mente para o dia. O primeiro é sobre direção. A ansiedade moderna, muitas vezes, é só energia sem um destino claro. Definir um objetivo para o dia funciona como um filtro para todo o ruído. O segundo é higiene verbal. As palavras que a gente repete mentalmente programam o subconsciente para criar aquela realidade. É muito poderoso. Agora, vamos ao terceiro hábito. Uma ferramenta que parece boba de tão simples, mas que é poderosíssima para cortar a complexidade e focar no que realmente importa. A famosa regra de 3. O ponto crucial aqui é que o poder não está na quantidade de tarefas que a gente faz, mas na qualidade das tarefas essenciais. Muita gente falha porque cria listas de tarefas impossíveis. Ao focar em apenas 3 ações principais, a chance de sucesso aumenta muito, e isso, por sua vez, constrói a autoconfiança. No fim das contas, a simplicidade é uma forma de sabedoria. O quarto hábito é sobre construir confiança de dentro para fora. Cada pequena promessa cumprida, como arrumar a cama ou beber um copo d'água, é um voto de confiança que vai se acumulando. Essa microfidelidade constrói a base para as grandes conquistas. Já o quinto hábito conecta o interno com o externo. Um ambiente caótico força o cérebro a gastar uma energia preciosa só para filtrar o ruído visual. Organizar o espaço ao redor não é sobre estética, é um ato de respeito ao próprio foco. Avançando para os fundamentos, o sexto hábito é o silêncio intencional. Na era do estímulo constante, o silêncio não é a ausência de algo, mas a presença de discernimento. É o espaço onde a intuição pode finalmente ser ouvida. E o sétimo é o cuidado com a base de tudo, o corpo. A fonte aqui é bem clara: saúde não é luxo. Um corpo organizado, bem cuidado, é o que sustenta uma mente clara e organizada. E aqui estão os 3 últimos comandos para a ordem. Oitavo, evitar a comparação. Se comparar com os outros rouba energia e desorganiza o nosso propósito pessoal. O foco tem que ser no próprio caminho. Nono, a revisão semanal. Pense nisso como um sistema de correção de rota. Pequenos ajustes toda semana evitam grandes desvios lá na frente. E por último, 10º, que talvez seja o mais poderoso: dormir com a mente limpa. O último pensamento antes de dormir é o comando que o subconsciente trabalha durante a noite. É, basicamente, a preparação para a vitória do dia seguinte.
Para a gente concluir, vamos amarrar todos esses hábitos à visão maior de construir o próprio futuro. Não se trata de uma mudança radical da noite para o dia, mas sim da arquitetura paciente da vida. Essa citação de Napoleão Hill resume perfeitamente a tese central de tudo isso. A vida que se deseja não é um milagre distante, é o resultado matemático de rotinas diárias. A constância de pequenos, e às vezes até chatos, movimentos é o que constrói um grande destino. E assim, a gente termina com essa reflexão. Organizar a vida não exige que alguém se torne outra pessoa, mas que se torne mais fiel à pessoa que já prometeu ser. A questão que fica não é se a mudança é possível, mas sim qual desses pequenos comandos de ordem será o ponto de partida para construir um novo futuro.